O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo é muito oportuno para que nós compreendamos como nós devemos viver neste mundo, atravessar o mar deste mundo para chegar ao céu. Vamos primeiro colocar algumas ideias claras. Em primeiro lugar, esses acontecimentos que estão aqui relatados no Evangelho de Mateus são acontecimentos históricos. De fato, Jesus caminhou sobre as águas. De fato, São Pedro também caminhou e afundou. Bom, como nós sabemos disso? Bom, primeiro porque são os evangelhos, e os evangelhos não são invenção. E depois, São Pedro, que era um discípulo tão querido, tão amado, o Evangelho de São Mateus, o próprio Evangelho de São Mateus, fala: tu és pedra, e sobre esta rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja. São Mateus não iria estragar a fama de São Pedro, fazendo com que, alguns dias antes de Jesus dizer que ele é pedra, a rocha firme da igreja, São Mateus não iria estragar a fama de São Pedro, inventando uma história de Pedro afundando na água. Ou seja, o constrangimento de Pedro, rocha firme da igreja, afundar na água, é a maior prova da historicidade desse episódio. Dito isto, que de fato aconteceu, nós temos que também considerar o seguinte, que Jesus, sendo Deus, é a única pessoa que pode falar através da história. Eu e você, nós podemos falar abrindo a boca e dizendo. Eu e você podemos falar com um gesto. Nós podemos falar preparando um acontecimento, um evento, né? Sei lá, a gente faz um evento para comemorar tal coisa. Então a gente vai e move as pessoas, convida as pessoas, isso, aquilo. Então nós conseguimos dizer uma mensagem através de acontecimentos, mas são acontecimentos
humanos. Somente Jesus é capaz de falar e armar uma cena inteira para nos dar uma mensagem com a colaboração do vento, do mar, da noite, né? Porque Ele é Deus e Ele pode então orquestrar a coisa, Ele pode preparar o vento, Ele pode preparar as ondas, Ele pode fazer com que tudo venha e diga o que Ele está querendo dizer. Então, esses acontecimentos que estão aqui, que são históricos, são ao mesmo tempo uma forma de Deus nos falar coisas que vão além dessa história que está aqui. Vai muito além. Ou seja, tudo isso daqui eu estou dizendo para que ninguém imagine que a aplicação que eu vou fazer do Evangelho de hoje é porque o Padre Paulo não acredita que seja histórico e o Padre Paulo acha que tem um simbolismo ali atrás de uma coisa inventada. Não, nada disso. Tem um simbolismo, tem uma mensagem, mas não foi inventada. Jesus fez com essa intenção de nos falar. E o que é que ele está falando aqui? Então agora começa a homilia. Até aqui era nota de rodapé para os céticos. Bom, meus queridos, Jesus fez todos esses acontecimentos para que nós soubéssemos como nós hoje precisamos nos comportar diante do fato de que nós estamos atravessando um mar agitado que é essa vida. Enquanto Jesus está lá no céu, na montanha, rezando. Essa é a cena. Esse é o nosso hoje. Claro que Jesus está conosco, vivo, no sacrário. Mas Jesus não aparece para nós assim, falando no dia a dia. Se nós não tivermos fé, a impressão que dá é que Jesus nos abandonou. E então, no Evangelho, nessa página do Evangelho, Jesus se apresenta como Dominus, como Senhor. Aqui ele é claramente o Kyrios, o Senhor, o Pantocrator, aquilo que tem tudo em suas mãos. Ele tem o mundo em suas mãos, ele tudo domina. E a primeira coisa que ele domina são os seus apóstolos. Ele chega e diz: multiplicou os pães, pega os apóstolos e manda entrar na barca. Isso pode parecer para você normal, mas o texto grego original nos diz claramente que Jesus ordenou, né? A sua tradução litúrgica diz que Jesus mandou os discípulos, mas mandou é verdadeiro, mas é fraco. Jesus ordenou, quer dizer o seguinte: Jesus estava pedindo uma coisa muito pouco sensata aos olhos dos apóstolos. Ele teve que forçar a barra. Ele está pedindo que os apóstolos atravessem um lago de noite. Bom, Jesus, a gente fica aqui, né? Dorme um pouquinho, de manhã a gente vai. Mas os apóstolos estavam acostumados a pescar de noite. Bom, uma coisa é pescar, você vai ali, mas volta. Outra coisa é você atravessar quilômetros durante a noite, não é? De um mar que, claro, é um lago, mas é um lago grande, e um lago onde as intempéries, ou seja, os ventos, as ondas altas, eram coisa comum. Então Jesus coloca os seus apóstolos em risco, de propósito. E isso daqui já começa a nos iluminar. Jesus é o Senhor da igreja. Ele poderia tranquilamente dizer: eu vou proteger vocês, fica de boa, preocupa não, está tudo blindado, eu vou proteger vocês. Não, ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Jesus sabia perfeitamente que a sua igreja seria perseguida ao longo dos séculos. Ele sabia das perseguições, dos mártires. Ele sabia que a igreja seria atacada de todos os lados. Ele sabia que a igreja seria ela mesma atacada desde dentro. Que haveria maus cristãos, maus católicos, padres, bispos, teólogos, etc. Ele sabia de tudo isso. Jesus é Senhor. E, no entanto, Ele nos força a entrar na barca. Quem de nós estaria na igreja se não fosse por obediência a Jesus? Desculpa dizer assim, diante da bagunça humana que a igreja vive ao longo dos séculos, quem de nós diria, olhando para as confusões humanas, as traições, as infidelidades, as loucuras, quem de nós estaria na igreja católica? E aqui nós damos razão para os famosos professores de história, que nas nossas salas de aula, nas nossas universidades, falam os pecados da igreja. É verdade que muitas vezes eles exageram, inventam e dizem mentiras. Mas, se disserem coisas más que foram feitas pelos membros da igreja ao longo desses 2000 anos e forem verdadeiras, isso não nos escandaliza minimamente. Nós católicos sabemos perfeitamente que dentro da igreja existe muita confusão e infidelidade. Mas nós precisamos estar nessa barca. É o nosso dever e a nossa salvação. Então, Jesus, por obediência a Ele, nós entramos na barca. Os raciocínios humanos diriam: Jesus, será que convém me associar com esse pessoal aí? Eu sei não, hein? Será que convém entrar nessa barca aí? Jesus, não vai dar certo, é de noite, olha o vento que está vindo, atravessar esse... E vai dar certo não. E no entanto Jesus nos obriga, Ele manda, entra na barca. É nosso dever e nossa salvação permanecer na una, santa Igreja Católica Apostólica. É nosso dever e nossa salvação. E por quê? Porque nós cremos. Todos os domingos nós nos erguemos, ficamos de pé e dizemos: creio na Igreja Católica. É fé. Fé quer dizer o seguinte: o que é que você vê? Humanamente falando, o que você vê na igreja pode não ser muito agradável, mas nós temos que crer no invisível dentro da igreja. Não precisa ir muito longe para não dizer que o Padre Paulo está mandando recado. Eu não estou mandando recado nenhum. Eu olho para mim. Mas que loucura! Quem com juízo ousaria celebrar a missa? Que ser humano seria tão estúpido para não enxergar a sua própria indignidade ao celebrar o santo sacrifício eucarístico? Qualquer padre com um mínimo de juízo, ao se aproximar do altar, se aproxima sempre com um sentimento profundo de indignidade, de inadequação, de dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Cara, eu estou aumentando meu purgatório. Se chegar no purgatório, estou aumentando meu purgatório fazendo isso aqui, porque como que um salafrário como eu
vou tocar no Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? Como que eu vou pronunciar suas palavras e fazer a consagração? Quem, temente a Deus, não sente seu coração encolher diante da grandeza do ato e da pequenez do sujeito? Então é evidente, nós membros da igreja estamos muito aquém daquilo que deveríamos ser. E Jesus nos diz: suba na barca. Por obediência, suba na barca. Mas Jesus, não vai dar certo. Suba na barca. Mas Jesus, nós não damos conta. Nós não temos esse poder de ser santos. Nós não temos essa capacidade de viver a santidade. Suba na barca. Obedeça. Para de reclamar. E então subimos, e o Senhor dos Senhores, o Senhor da história, permite essa história dramática da Igreja Católica. O Evangelho nos diz: longe da terra, ou seja, longe de qualquer lugar seguro, longe do porto seguro, longe da firmeza da terra, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. O mar, na Bíblia, é sempre considerado como uma manifestação da maldade, do mar. O mar é o mal. Pois bem, ovelhas no meio de lobos. Jesus pega os seus apóstolos, os seus discípulos e os manda entrar mar adentro, atravessar essa vida, atravessar aquele mar. Enquanto isso, ele vai na montanha rezar. O que é que isso parece humanamente falando? Pouco caso, desprezo, abandono, ausência. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas nosso Senhor quer de nós uma fé, e a fé de que Ele está na montanha cuidando de nós. Ele está no céu e olha para a sua santa igreja. Cada mínimo detalhe desta história dramática de sua igreja é cuidado por Deus. Nós somos instrumentos livres, mas instrumentos livres dentro de uma história providencial que foi traçada por Ele. Ele está escrevendo essa história. Ele é, digamos assim, o diretor do filme. Ele nos colocou no barco sabendo da tempestade, porque era bom para nós. É bom para nós. É bom para nós passar por estas intempéries. É bom para nós passar por estas aflições. É bom para nós. Ele é nosso Salvador. Ele é nosso educador. Então, muita gente fica olhando para o passado e dizendo assim: ai, eu queria viver, sei lá, durante alguma época de ouro, se é que houve, não sei, durante alguma época de ouro da história da igreja, em que a cristandade triunfa, e então a igreja está no seu auge. Queria viver naquele tempo de paz, naquele tempo de tranquilidade, naquele tempo de ouro. Mas Jesus nos colocou neste tempo, com estes acontecimentos, porque é o melhor para nós. Jesus olhou para mim, para você e disse: se eles não tiverem muita onda e tempestade, eles não se purificam e não chegam lá. Eles precisam de provação. Mas padre, sim, mas é provação assistida, é provação em que Ele está rezando por nós, Ele está intercedendo, Ele está na montanha cuidando de nós. Jesus parece ter abandonado os seus discípulos, Jesus parece ter subido ao céu e abandonado a sua igreja, mas Ele disse: eis que estarei convosco
todos os dias. Jesus não disse assim, lá no final do século XX, início do século XXI, eu vou dar uma descansada, vou sair de férias, vocês se virem. Ele não disse isso. Estarei convosco todos os dias. E ele avisou, ele disse, ele prometeu, ele é Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Ele não disse assim, não sei não, qual vai ser o resultado. Não, nós sabemos qual é o resultado. Ele também não disse, vocês vão para frente, fica de boa, as portas do inferno, os poderes infernais nunca irão triscar na igreja, nunca irão fazer problema nenhum, vocês vão ficar na paz, tranquilo, deixa eu fazer aqui uma bolha, né? Um paraíso, um lugar onde vocês vão ficar muito bem, muito tranquilos e vamos para o céu. Não, ele disse, vai ter conflito. Os homens pensarão que estarão servindo a Deus ao matar-vos. Sofrereis grandes aflições, sereis levados diante dos tribunais. Quando estas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. No mais escuro da noite, quando você estiver desistindo, quando estivermos a ponto de desistir, Jesus manda os seus discípulos e só aparece lá pelas 3 da manhã. Qualquer pessoa que tem experiência de velar durante a noite sabe que às 3 da manhã é o pior período. Qualquer caminhoneiro, pergunte para um caminhoneiro experiente, ele começa dirigindo de noite, vai de boa, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, beleza, mas chega um certo horário da madrugada, lá pelas 3 da manhã, que se ele não cuidar, até os caminhoneiros mais experientes cochilam, porque já está tão longo, a vigília já está tão longa, que você começa a querer ceder. Às 3 da manhã, os apóstolos estavam já a ponto de desistir. E como o senhor sabe disso, padre? Bom, eu sei disso pelo seguinte, primeiro, número 1, vamos, não é que a gente não pensa as coisas, porque se pensasse, enxergava. Primeiro, número 1, nós não estamos falando de barco a motor, os barcos não tinham motor, tinha 2 jeitos dos barcos irem para frente naquela época, vela e remo. O Evangelho está nos dizendo claramente que o vento era contrário. Se o vento era contrário, só tinha um jeito de ir para frente, remando. Agora imaginem que esses homens estão remando contra o vento, contra as ondas, há horas. São 3 da manhã. Eles estão remando há horas, a ponto de desistir, a ponto de dizer, chega, mas está demais, e se sentindo abandonados. Que questionamentos passaram na cabeça daqueles apóstolos ao remar a noite inteira, mas que ideia miserável de Jesus, de nos obrigar a subir na barca e atravessar o lago, de noite, no escuro da fé, no escuro da fé, sem nada a ver, a presença de Jesus invisível, a presença das ondas visível, sensível, palpável, experimentável, o mal, a crueldade, a desgraça, é palpável, a presença de Deus, a sua providência, a sua bondade, no meio da noite, invisível. E no entanto ele estava lá. No entanto ele está com a igreja. Ele cuida de sua santa igreja.
cada detalhe, cada pequeno acontecimento histórico. Ele é Dominus, Ele é Kyrios, Ele é o Senhor, Ele é o Pantocrator, Ele tem o mundo em suas mãos. Ele não cuidaria de sua igreja? E, no entanto, para as nossas sensações humanas e nossa experiência, parece que estamos abandonados e cruelmente obrigados a viver e remar contra um vento, abandonados a nós mesmos. E, no entanto, Ele está no céu, ad interpellandum pro nobis. Ele está, sim, olhando e cuidando de nós, intercedendo, cuidando de cada detalhe, de cada acontecimento, capaz de transformar tudo aquilo que é adversidade, tudo aquilo que é miséria. Ele é capaz de transformar tudo isso em coisa boa. E então Jesus, mostrando que Ele é Senhor, por cima desta maldade toda, caminha sobre as águas. Jesus caminha sobre as águas, caminha sobre a maldade, Ele pisa na maldade, Ele pisa na cabeça da serpente. Ele é Senhor, e Ele quer que nós também sejamos senhores sobre o mal. É por isso que, ao se apresentar e dizer que sou eu, coragem, não tenho medo, sou eu, São Pedro faz aqui uma profissão de fé. A tradução litúrgica diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. É uma tradução possível, mas eu discordo, respeitosamente, porque, Senhor, já que és tu, São Pedro sabe que é Jesus, a esse ponto ele sabe, já que és tu. Jesus não São Pedro não está pedindo uma prova, ele sabe. Sendo tu quem és, já que tu és, sou eu, ego eimi, a sarça ardente, eu sou aquele que sou. Então, já que tu és aquele que é, manda que eu também pise nas águas, que eu também vença a maldade, que eu também seja capaz de vencer a maldade na minha vida, que eu também seja capaz de vencer os meus pecados, as minhas misérias, as minhas desgraças. Manda, Senhor, que eu seja também vitorioso sobre as águas. Manda, Senhor, que eu também seja vitorioso no meio das intempéries. E embora isso pareça uma bravata de São Pedro é bem conhecido pelas suas bravatas, Jesus, Senhor, que tudo domina e conhece Pedro nas mais íntimas fímbrias do seu coração, fibras do seu coração, Jesus diz: vem. E Pedro vai, e Pedro desce na água, e Pedro anda, e Pedro domina, e Pedro triunfa, e Pedro vence. É isso que faz a graça. A graça é capaz de fazer com que nós vençamos a maldade. Nós não somos capazes de ser santos, nós não somos capazes de vencer o mal, nós não somos capazes de obedecer às leis de Deus, de cumprir os seus mandamentos e de sermos santos, mas Deus nos dá essa capacidade de andar sobre as águas. O milagre de um ser humano santo é muito maior do que o milagre de um ser humano andando sobre a água. Andar sobre as águas é algo que é milagroso, mas não é sobrenatural. Ser santo não é somente milagroso, é sobrenatural,
é de outra natureza, é participar da natureza divina. Jesus nos dá a graça de vencermos a maldade, porque Ele nos dá a graça santificante. Ele nos dá, quando nós nos batizamos, quando nós confessamos, quando nós pedimos perdão do nosso pecado e estamos em estado de graça, Ele nos refaz por dentro e nos faz conforme a sua natureza. Ele nos dá uma semente de santidade que, se nós desenvolvermos, nós seremos os grandes santos que Deus quer que nós sejamos. E isso é um milagre, caminhar sobre as águas. Mas ser santo não significa que não vai ter vento. Jesus disse, vem. Mas Jesus não disse para o vento, desliga o ventilador aí. Não. Venha e venha com o vento contrário. Venha e venha exatamente com toda a maldade continuando ao seu redor. E é aí que Pedro vacila. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Beleza. Pedro, como se dissesse, se converteu, se confessou, está em estado de graça, começou a rezar, começou a dar tudo certo. Ele está vencendo a maldade. Ele está vencendo e está progredindo espiritualmente. Olha só, fazendo coisas que antes ele não seria capaz. Sendo generoso, quando antes ele era tacanha. Sendo paciente, quando antes ele era irritado. Sendo casto, quando antes ele era impuro. Tendo luzes, quando antes ele nada enxergava. Mas o vento está lá. E quando Pedro sentiu o vento, ficou com medo. E começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. E é interessante, Jesus diz o Evangelho aqui, que Jesus imediatamente, tradução litúrgica diz, Jesus logo estendeu a mão, logo é fraco, imediatamente. Jesus podia ter dito, Pedro, hein, vou deixar você tomar um caldo primeiro, vou deixar você primeiro engolir bastante água, te ensinar uma lição e daqui a pouco eu te ajudo. Não. Assim que Pedro começou a afundar, Pedro não afundou, Pedro começou a afundar, Jesus imediatamente dá a mão para ele. Imediatamente segurou Pedro, antes de afundar. E diz a ele, homem de pouca fé, de fé pequena. Está escrito aqui, fraco na fé. Oligopistosa é fé pequena. Pedro tinha fé. Por que duvidaste? A palavra dúvida aqui não quer dizer que Pedro era sem fé, cético, apistós, não é essa palavra que é usada. É uma palavra que denota divisão, ou seja, Pedro crê em Jesus, mas ele também crê muito no que ele está sentindo, o vento. Ele está dividido. Jesus diz, vem, mas o vento diz, vai afundar. Então São Pedro fica, a imagem aqui seria de um Pedro vesgo, olhando para duas coisas ao mesmo tempo, estrábico. Ou seja, Pedro olha para Jesus, mas olha para o vento, olha para Jesus, mas olha para o vento. O Evangelho original diz que ele viu o vento, a tradução diz, quando sentiu o vento, está bem traduzido, porque ninguém vê vento, mas o Evangelho diz, quando ele viu o vento, por que usa a palavra ver? Porque o Evangelho quer nos mostrar que Pedro estava com um olhar estrábico, ele olhava para Jesus e olhava para o vento, olhava para Jesus e olhava para o vento. Mas Deus quer que nós sejamos simples,
um só olhar. Olhar para Jesus. Uma só coisa é importante. Uma só coisa importa. Olhos fixos em Jesus. E nós, no entanto, quanto tempo passamos na internet cascavilhando os males da igreja? Fofoca eclesiástica. Mas será que nós estamos aumentando a nossa fé? Eu não estou proibindo você de se informar. Vai lá, se informe. Mas eu acho que de tanto olhar para o vento, será que você não está esquecendo de Jesus? Será que você não está perdendo o amor verdadeiro, olhos fixos naquele que importa? Se afundar, e eu estiver afundando com Jesus, eu estou bem acompanhado. Ele não quer que sua igreja afunde, porque as portas do inferno não prevalecerão. Mas isso não cabe a nós dizer, cabe a Ele. O que cabe a nós é dizer, eu estou com Jesus. Olhos fixos no Senhor. Como o servo tem os olhos fixos na mão do seu Senhor, como a escrava tem os olhos fixos na mão da sua senhora, assim eu tenho os olhos fixos esperando a mínima ordem, o mínimo sinal. Ele diz, vem e eu vou. Ele diz, vai e eu vou. Ele é Senhor. Aceitemos na fidelidade, não na obediência cega, louca, que obedece desmandos, não é isso, mas na medida que nos é possível, com a graça de Deus, estejamos com os olhos fixos em nosso Senhor. Meus queridos, que grandeza o Evangelho desse domingo, até o dia em que, finalmente, subindo no barco, o mar esteja calmo e possamos adorar a Jesus verdadeiramente. Tu és o Filho de Deus. Esse é o céu, esse é o paraíso, essa é a Jerusalém celeste. Lá será enxugada toda lágrima, e então, depois que cair a Babilônia, a grande prostituta, a Jerusalém virá do alto e nós iremos entrar na grande festa. Será entoado o grande aleluia. Os anjos, admirados, irão proclamar, caiu a grande prostituta, venceu o leão da tribo de Judá, ele prevaleceu. E essa é a história que Deus quer que nós vivamos. Jesus, ao caminhar sobre as águas, estava pensando em você, estava pensando na sua vida, estava pensando neste tempo da igreja, e estava pensando que nós precisamos renovar a nossa fé, olhar mais para Ele e olhar menos para o vento. Nós nos sentimos abandonados, mas nós não podemos crer no que nós sentimos, nós temos que crer no que nós sabemos. Ele está no alto da montanha, cuidando da sua esposa, e Ele virá. Virá quando menos esperamos, virá quando estivermos por desistir, virá às 3 da madrugada, quando nós estivermos cansados, fatigados, a ponto de tudo abandonar. Virá. Olhos fixos nessa presença, olhos fixos no Senhor, que os ventos façam o seu trabalho, que as ondas agitem o que tem que agitar, tudo isso passará, pois as portas do inferno não prevalecerão. Nós sabemos, nós cremos, e porque cremos, cremos no invisível, no meio da noite,
nós sabemos que Ele cuida da sua esposa com uma pupila dos olhos e que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. Tudo, absolutamente tudo, contribui, colabora para o bem daqueles que amam a Deus.